E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o E Agora Do, esse quadro de pergunta e resposta onde você manda pra gente a sua dúvida, curiosidade sobre o mercado, desde dívidas, organização, investimento, e a gente responde aqui de uma forma mais direta. A pergunta de hoje é uma pergunta que eu acho muito legal, porque às vezes vocês mandam pra gente uma pergunta querendo sim ou não, e essa pergunta ela se enquadra naquele depende, porque precisa avaliar muito bem a situação. A pergunta é a seguinte: tenho uma dívida de 50 mil e um imóvel de 600. Será que vale a pena eu vender o imóvel para quitar essa dívida? Então, já respondi, né? Depende de cada situação. Mas a primeira coisa que você precisa avaliar, na verdade, é o uso do imóvel. Qual é a necessidade que você tem e como que ele está dentro da tua rotina do dia a dia, né? Se você mora nele, qual vai ser o impacto de você vender? Você vai ter que começar a pagar um aluguel? O que isso vai significar no seu mês a mês? Então, importante avaliar esse cenário, tá? Também é importante entender se você já está pagando essa dívida. Às vezes no mês a mês já está ali fluindo e eventualmente uma hora vai conseguir quitar. Claro que se você não estiver usando imóvel, se ele está só te gerando uma nova renda, né, onde depende de inquilino e tudo mais, aí sim, olhando para o lado financeiro, vale a pena você fazer dinheiro para matar uma dívida que você está pagando juros, e normalmente juros de empréstimo, né, juros de dívidas, são bem altas. Então, financeiramente falando, vale a pena sim você vendê-lo para quitar. Claro que isso não é rápido, não é da noite para o dia, mas vale você já ter essa visão, principalmente se ele não for uma dependência sua, né? Se você não estiver morando nele, certo? Outro ponto importante também é entender o que você vai fazer com esse recurso, né, depois da venda. Você vai comprar outro imóvel mais barato, você vai só pôr para render. Então é importante pensar também nessa estratégia no pós, para que você não fique consumindo esse valor e se perca. Então precisa pensar sim na estratégia do antes, né, na venda e no pós, como usar. Lembrando que essa resposta, né, esse exemplo, serve para todo mundo que tem um bem, não necessariamente só um imóvel. Então, se você tem uma dívida menor e um carro parado, se você tem uma casa mais barata, enfim, se você tem uma dívida e um bem onde você possa vender para quitar, a análise é exatamente a mesma. Entender qual é o uso desse bem que você tem e qual vai ser o impacto dessa venda com relação a dívidas. Porque financeiramente é um cenário bom, mas você precisa entender todos esses pontos, porque às vezes você vai vender o bem e vai ter que alugar um novo imóvel, isso vai gerar novos custos mês a mês, uma coisa que você não estava prevendo. Ou se você vai vender o carro e às vezes o carro é uma forma de renda, ou um carro muito velho. Então tudo isso precisa ser avaliado. Tá? Não existe essa resposta imediata. Sim, é bom, não, não é bom. Precisa entender melhor, tá bom? Fala galera, aqui é o Rafael e esse é o E Agora Do. Uma das perguntas que mandaram aqui pra gente foi se dívidas podem dar cadeia. E a resposta direta para isso é que sim, então tem que tomar cuidado, né? Diversas consequências podem acontecer de você não pagar o que você deve. Isso depende do tipo da dívida. Por exemplo, se você não pagar o seu financiamento e ficar inadimplente por 3 parcelas, o seu imóvel ou automóvel pode ser leiloado. Se você não paga luz, água, utilitários desse tipo, o seu nome é negativado, você tem uma multa e o serviço é cortado. Lembrando que o plano de saúde também segue uma lógica muito parecida com essa. Mas a dívida que efetivamente dá cadeia é a pensão alimentícia, né? Se você não pagar a pensão alimentícia, você corre o risco de ir para a cadeia. Você corre o risco de ser preso, né? Em resumo, toda dívida tem alguma consequência se você não paga. Então o importante é você se organizar para pagar todas as suas dívidas e evitar qualquer tipo de consequência, né? E aí, tudo bem? Eu sou a Ana e esse é o E Agora Duo. E a pergunta de hoje é a seguinte: o que vale mais a pena? Fechar o mês no vermelho ou pegar um empréstimo antes? Bom, gente, fechar o mês no vermelho, ficar no cheque especial já é pegar um empréstimo, né? Muita gente não se liga disso, mas o cheque especial ele não é um complemento do salário, ele não é um recurso que tá ali e a gente usa todos os meses, quando quer e pronto. Não, ele é um tipo de crédito. Agora, comparar um e outro, né, um cheque especial ou um outro tipo de empréstimo, aí o que vai ser melhor vai depender da sua situação. Então, se você for ficar no cheque especial só por alguns dias até o seu salário cair, em um mês específico, uma situação esporádica, aí ok, faz mais sentido mesmo.
porque às vezes você não vai pagar tanto dinheiro assim, e tem alguns bancos que até permitem que você use o cheque especial por alguns dias sem te cobrar nenhuma taxa. Então, obviamente, é bem mais vantajoso. Agora, se aconteceu uma situação no passado que você ficou no vermelho e aí todo mês você acaba ficando no vermelho porque você não conseguiu compensar, né? Então, tá no vermelho, cai o salário, fica no azul. Paga todas as contas, fica no vermelho de novo. E aí isso vai se repetindo, isso não é saudável. E aí, nesse caso, talvez valha sim você pensar em pegar um outro tipo de empréstimo. Só que, atenção, esse empréstimo ele tem que resolver a sua situação. Não adianta você pegar um valor que vai tampar o buraco esse mês e aí daqui a alguns meses você tem que pedir outro empréstimo porque já se enrolou de novo. Então, calcula certinho quanto que você precisa para ser um valor adequado. Então, nem muito maior do que você precisa e nem muito inferior. Ele tem que resolver a sua situação agora, em definitivo, tá bom? Para você já ficar com as finanças em dia e não precisar depender de crédito nunca mais, porque isso nunca é bom, né, gente? Ninguém gosta de pagar multa, ninguém gosta de pagar taxa. Com esse dinheiro a gente poderia estar comprando outras coisas, investindo em qualidade de vida. Então, por isso é importante a gente se organizar e escolher a melhor forma nesse caso, tá bom? E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o E Agora Du. Hoje a pergunta foi a seguinte: se eu tiver 10% da minha dívida, o que eu devo fazer? Essa é uma pergunta muito boa porque quando a gente tem um valor na mão, a gente quer se livrar o mais rápido possível de qualquer dívida, né? Porque dívida é uma coisa que incomoda, fica ali pesando, não deixa a gente dormir. Mas a resposta é sempre depende, porque precisa entender qual é o impacto desse valor na sua dívida e na sua situação financeira também. Então, primeiro ponto, se você usar esse dinheiro, né, qual vai ser a melhoria que vai trazer? Se você abater o valor de 10%, vai aliviar alguma coisa? Vai reduzir o prazo ou vai reduzir bem a parcela? A parcela tem que ser a mais importante que você precisa olhar, porque é nela que você vive no mês a mês, então tem que ser a menor possível. Então, mesmo que a dívida fique longa, reduzir a parcela sempre é uma opção interessante. Então, ao dar 10%, vai ter essa melhoria? Se não tiver, aí precisa ser avaliado. Um ponto que você também pode avaliar é que existem feirões de limpa-nome, o Serasa, né, vira e mexe aparece oportunidades, ou até mesmo você ligando para quem você está devendo, qual é o saldo devedor. Às vezes a dívida foi se acumulando e o montante é muitos juros e não o que você contratou lá no passado. Então, às vezes, esse 10% é até mesmo suficiente para quitar. Então, entre em contato com quem você está devendo para você saber qual é a situação e qual é o valor para quitar. Porque, obviamente, se você tiver um valor para quitar, sempre é uma boa oportunidade, porque aí você não vai estar comendo juros contra você, tá bom? Mas uma coisa que você precisa ficar atenta agora é com a sua situação financeira. Porque se você tiver nenhuma reserva e estiver totalmente desprotegida financeiramente falando, desempregada, com renda muito variável, às vezes, se você está com ela parada ou pagando mês a mês, deixa ela lá quietinha, continua o que está acontecendo e não mexe em nada, porque a prioridade é você ter a tua reserva, ter uma estrutura financeira melhor, tá? Então, às vezes, nesse impulso de pagar a dívida e se livrar dela o quanto antes, pode te expor num cenário pior, que às vezes no outro mês você já vai entrar na dívida de novo. Então, você precisa avaliar isso. Como que vai funcionar esse cenário, né? Se vai só te aliviar ali mês a mês, vai reduzir a parcela é uma coisa, mas se vai te expor, né, porque você não tem nenhuma outra reserva, é outra, tá bom? Fala galera, aqui é o Rafael, esse é o quadro E Agora Du. Uma das perguntas que mandaram aqui pra gente foi se dá pra você vender um bem que você ainda não quitou. E a resposta para isso é que sim, você pode vender um bem que você não quitou, e quando isso acontece, a pessoa que compra é que vai arcar com a sua dívida. E aqui você tem o seu saldo devedor, que é o valor que você pegou para comprar o seu bem, mais os juros. E quando você vai quitar a sua dívida, você está adiantando o valor, então uma parte desses juros é desconsiderada. Esse valor, com juros desconsiderado, é o que o comprador vai ter que arcar. Ele pode comprar à vista, ele pode comprar parcelado, pode até mesmo comprar financiado, não precisando ser financiado no banco que foi feito o primeiro financiamento. E na hora da negociação,
fica esperto com o contrato, dá uma olhadinha, porque existem algumas modalidades de financiamento, como por exemplo Minha Casa Minha Vida, que tem algumas regras de permanência que podem dificultar a sua negociação na hora da venda. Então, você vender um bem que você não quitou é uma prática bem comum e você consegue ter todas as informações que você precisa com a empresa que você fez o seu financiamento. Tem mais alguma dúvida? Quer aprender mais alguma coisa sobre mercado financeiro, investimento, dinheiro? Manda pra gente que a gente responde.